Bom, acho que já podemos começar, né? Há pessoas ainda entrando, mas a gente pode devagarinho ir começando aqui. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Lousada, eu sou gestor de auditoria e compliance aqui da Veracel. É uma satisfação, vou falar por mim, pelo meu time de auditoria e compliance, é uma satisfação muito grande para a gente retornar esses eventos, né, com vocês. Desde 2017, né, a gente vem fazendo vários eventos sobre o tema ética e boa conduta, e a gente estava com saudade de poder estar mais próximo de vocês e trazendo informação relevante, né, do ponto de vista de boa conduta para vocês. Então, é uma satisfação muito grande para a gente e estávamos ansiosos por esse momento. Queria agradecer a todos, né, que estão logados aqui com a gente, vão participar com a gente dessa semana muito especial para a gente, né? Agradecer o pessoal da operação também. Eu sei que tem pessoal lá no núcleo acompanhando aí, e tem pessoal provavelmente na DI também acompanhando, e todos que estão em casa também, obrigado pelo tempo de vocês. Como eu disse, né, a gente vai ter essa semana, né, de hoje até sexta-feira, a gente vai trazer bastante gente legal, bastante gente com conteúdo interessante para compartilhar com a gente, né? E foi uma semana pensada por várias cabeças aí de várias áreas, então eu queria também agradecer a todas as áreas que participaram com a gente do planejamento e da execução dessa semana, né? Agradecer o DHO, a comunicação, a TI e obviamente, também a minha equipe de compliance, que trabalhou com afinco aí para trazer esse evento para a gente. Espero que vocês estejam com a gente durante toda a semana e que aproveitem essa semana com a gente. Bom, antes da gente começar, alguns lembretes, né? Vocês, por favor, deixarem os microfones no mudo do time de vocês. E caso vocês tenham perguntas ou dúvidas ou comentários, se possível, usar a ferramenta do chat aí do Teams, né? E aí, ao final, a gente media essas questões com o Andréas, tá? Para a gente bater esse papo, deixar para o final, tá? E aproveitar o momento, né? Esse momento que a gente vai trocar, bater esse papo sobre conduta ética e sobre boa conduta aqui na empresa. Então, aproveitem esse momento aí para a gente tirar bastante proveito desse, né? Bom, já passando a bola para o Andréas daqui a pouco, né? Eu estava pensando esses dias do que falar dessa abertura, né? E aí agradeço o Fabiano Sten, que me mandou um link de um podcast. Obrigado, tá, Fabiano? Que me deu uma luz, né? E o podcast, o primeiro episódio, falava justamente sobre propósito, né? Como descobrir o seu propósito. E o autor, ele traduzia propósito numa forma muito simples, né? Ele falava que propósito é o que você faz de melhor e que você pode fazer de melhor para as pessoas e para o mundo, né? Então, ou seja, no que eu sou bom e sendo bom nisso, o que eu posso ajudar as pessoas e o mundo. Eu não tenho dúvida que, dentre diversas coisas que a Veracel é muito boa, ela é muito boa em ser ética, ela é muito boa em ser responsável, né? Nesses 5 anos, quase esse ano eu completo 5 anos de Veracel, eu não tenho dúvida que essa é uma das nossas fortalezas, né? Então, para falar sobre isso, né, sobre o que essa ética tem a ver com o nosso propósito, onde que como que essas coisas se encaixam, eu queria convidar aqui o Andréas para bater um papo com a gente. Então, Andréas, a bola está contigo agora. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação dessa
uma horinha, teremos uma hora aí por dia durante essa semana para falar desse tema que é tão relevante, cada vez mais relevante nos nossos dias de hoje. Nós vimos o preço que se pode pagar quando uma empresa, uma pessoa, um grupo de indivíduos não segue aí uma conduta ética, que não tenha valores, né? Então, isso é extremamente importante para nós. E como o Rodrigo está falando, ética e propósito, elas andam muito juntas, muito amarrado, né? Então, o que é ética, né? Cada um vai poder te dar uma definição, mas se a gente for tentar simplificar, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, um grupo social, uma empresa, enfim, um grupo de pessoas. É o que nos guia, é como nós queremos atuar, né? De que maneira nós queremos atuar, o que é importante para nós, como nos posicionarmos, né? E propósito, como a gente já vem discutindo há muito tempo, é o motivo de estarmos aqui, né? Qual é o papel, nosso papel aqui nesse mundo, nesse país, nesse momento, né? Qual o papel da empresa, qual a nossa intenção, o que a gente quer fazer. Então, se a gente for simplificar ainda mais, né, é o que a gente está aqui para fazer e ética é como a gente vai fazer isso. Não dá para deixar as duas coisas desandarem. Se você não fizer, não andar junto, né, a ética e o propósito não andarem juntos, muito próximos, é muito fácil você achar um desvio, achar um atalho, porque muitas vezes você é confrontado aí com situações, com esses atalhos que eu gosto de chamar, que te trazem um resultado, te trazem um benefício aí de curto prazo, mas que não refletem o nosso jeito de ser, o que é importante para nós, o que é ética para nós, e no longo prazo, com certeza, vai pagar um preço bastante alto. Então, hoje a gente vai tentar debater aqui um pouquinho como essas duas coisas se relacionam, qual que é o papel do código de conduta, né, que é o nosso guia, ele tenta nos ajudar a enfrentar essas situações que a gente invariavelmente vai encontrar no nosso dia a dia, e tentar explorar um pouquinho isso aí em situações e ouvir de vocês, se vocês se enfrentaram alguma situação, tem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, a gente vai ter tempo aí para a gente debater um pouquinho, então eu não vou falar uma hora inteira, vou tentar restringir aqui o tempo que eu vou passar os slides, e tentar aproveitar o tempo para a gente debater esse assunto um pouquinho. Tá legal? Então, se a gente continuar aqui, a gente vai falar um pouquinho do nosso jeito de fazer, né? A Veracel tem uma história de conquistas muito relevantes, muito importantes. E ela conseguiu isso não só através dos recursos que a gente tem, dos talentos que a gente tem, mas da forma que ela conduz os seus negócios, que é sempre regulado por uma ética empresarial muito íntegra e muito transparente. Isso nem sempre vai se traduzir no jeito mais fácil de fazer a coisa, no jeito mais rápido de fazer a coisa ou chegar num objetivo de curto prazo. Mas ao longo do tempo é o que nos permitiu estarmos aqui onde estamos hoje. Uma empresa de excelência, tanto na florestal, na industrial, na logística, em segurança, e tão respeitada por todos a ponto, né, de sermos apontados a uma das melhores empresas para se trabalhar no agronegócio. Isso tem muito a ver com a forma como nós conduzimos o nosso negócio, a forma como a gente se posiciona diante de situações difíceis, de situações, às vezes, contraditórias, situações que você tem uma série de alternativas e a que você sabe que é a mais certa, não é a mais fácil, mas é aquela que vai te dar o resultado no longo prazo. Então, vamos tentar explorar isso daqui um pouquinho, e enraizar esse nosso jeito de ser, tentando traduzir isso para situações. Eu vou trazer algumas que eu vivi particularmente, na Veracel ou fora, e depois fica à vontade também para vocês trazerem um pouco aí do que vocês vivenciam para a gente poder debater. Às vezes, a gente precisa debater para achar a resposta nem sempre é preta no branco. Muitas vezes a gente vai se deparar nessas áreas cinzentas. O que eu faço, já adiantando um pouquinho, né, quando a gente encontra essas áreas cinzentas, que às vezes não vão estar previstas no código, no manual, e você às vezes não vai ter o tempo de parar, conversar com o seu gestor ou com a área, tenta fazer uma pergunta para você nesses momentos. Você teria vergonha de falar disso em público, dessa decisão que você tomou, do que você fez? Você teria vergonha de falar para os seus filhos, sua filha,
sua família ou seus amigos falar isso em público? Se a resposta for sim, provavelmente você está indo num caminho errado. Se não, existe uma boa chance de você estar indo para um caminho certo. Então, é uma pergunta que eu sempre me faço, é simples, óbvio que a gente tem o código, a gente vai consultar e vai sempre tentar buscar a resposta lá. Quando você se deparar numa situação, faça essa pergunta primeiro. Ela ajuda bastante a te guiar depois nos próximos passos. Então, toda boa empresa, ela quer ser rentável, né? Ela quer gerar retorno para os seus acionistas, quer gerar lucro, mas o que é rentabilidade, né? A rentabilidade, ela tem que ser sustentável, ela tem que estar lá ao longo do tempo. Ela não pode só ser rentável e gerar dinheiro no curto prazo, quebrando uma série de regras. Primeiro porque não é isso que a gente acredita quando a gente fala no nosso propósito de sermos responsáveis, e outra que isso não vai permitir que você tenha uma empresa boa de verdade e rentável ao longo do tempo, né? A gente precisa consolidar uma reputação de honestidade, de respeito, de tratamento social justo ao longo do tempo, para que a gente seja respeitado não só pelos nossos clientes, mas pelos nossos colaboradores, nossos parceiros, nossos fornecedores. Você pode ver na Veracel, ninguém hesita em querer trabalhar com a Veracel, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Eu já morei fora, eu tive a chance de viajar várias vezes para fora a trabalho, de falar com alguns que são os clientes dos nossos produtos, além dos nossos acionistas, né, pelo que nossos acionistas vendem, e sempre é uma unanimidade que o produto da Veracel é muito bom e que é uma empresa de respeito, uma empresa confiável. Então, são esses pilares, né, de honestidade, respeito e humanidade que são extremamente importantes e que precisam ser cada vez mais consolidados. Hoje a Veracel já se diferencia nesse quesito, nesse âmbito, frente a várias outras empresas, né? Então, isso é resultado de uma combinação duradoura ao longo do tempo de comportamentos éticos, comportamentos responsáveis, que a gente precisa aí continuar tendo, e por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje debatendo, estar atualizando o nosso código de conduta. Não é um assunto que você faz quando você entra na empresa, vê uma vez, assina e tchau. As situações mudam, o mundo está evoluindo, e é um assunto que, assim como a segurança, a gente precisa constantemente debater e precisa parar para debater isso, para ver, essas são situações que a gente encontra, isso dificulta o negócio, como é que a gente pode se posicionar aqui. Então, realmente é um aprendizado no dia a dia, e a gente tem a nossa área de compliance, que é liderada aí pelo Rodrigo, com a ajuda do Pinho, para podermos debater e tentarmos achar a melhor solução. Então, como eu disse no começo, né, qual que é o nosso propósito? Vocês todos já sabem que ele é ser responsável, inspirar pessoas e valorizar a vida. Se a gente parar nesse primeiro, né, de sermos responsáveis, o que é ser responsável? Não é só fazer a coisa correta, fazer da maneira correta, fazer com respeito ao meio ambiente, às pessoas, aos fornecedores, ao cliente, é entender qual é esse nosso papel na sociedade. E muitas vezes nós vamos fazer, como eu disse, coisas que parecem mais difíceis, um caminho mais tortuoso, mais longo, mas é o que muitas vezes é requerido para sermos responsáveis. Então, nós vamos fazer aí numa operação de colheita, nós vamos fazer todo o PTAS, que nós vamos falar com a sociedade, nós vamos falar com a comunidade. Se tivermos que desviar uma estrada porque põe em risco a uma escola, um grupo, uma comunidade, a gente vai fazer isso. E isso custa mais caro, isso leva mais tempo, mas é isso que nos permite sermos considerados responsáveis pela comunidade e nos permite termos um negócio mais duradouro e percebido como responsável pelos outros. Não adianta só nós acharmos que é responsável. Nós temos que ser percebido como uma empresa, como um grupo de pessoas que agem de maneira responsável. E para isso nós precisamos inspirar pessoas. E para mim, inspirar pessoas, você não consegue só inspirar as pessoas falando. Eu podia estar aqui falando tudo isso bonitinho e depois nas minhas ações agir de outra maneira. E aí tudo cai em descrédito. Então a gente tem que dar o exemplo através das práticas, dos nossos comportamentos,
na hora que a gente demonstra os nossos valores éticos com comportamentos. Não adianta a gente só falar. Então, nós temos que agir. E é isso que a gente faz na Veracel e que a gente tem que continuar fazendo. Eu dei o exemplo do PTS, que eu acho que é um exemplo excelente, que eu gosto muito de dar, porque várias outras empresas ainda não têm. Lá fora, quando as pessoas ouvem falar, eu tive a chance de falar sobre isso com 2 ou 3 clientes muito grandes, os nossos acionistas, sobre essa nossa prática. Ficaram extremamente bem impressionados. E eu posso dar outros exemplos, como na fábrica, a questão do cheiro, o treinamento que a gente dá para as pessoas perceberem o cheiro eventual que possa ter. E a gente sabe que alguém pode falar, mas isso joga contra você, que elas vão perceber mais fácil e vão avisar. Mas é exatamente isso que a gente quer, porque o que a gente quer é não ter cheiro, a gente não quer incomodar os outros. Então são esses comportamentos que inspiram as pessoas. Não adianta a gente só falar, a gente tem que demonstrar isso. E o último é valorizar a vida. Como é que você vai realmente valorizar a vida? E quando a gente fala de vida, não é só a vida das nossas pessoas, dos nossos colaboradores, mas é ter um produto que seja seguro para ser utilizado, é um respeito com a vida do meio ambiente, fauna e flora. Então, tudo isso passa por valorizar a vida. Então, na hora que você amarra tudo isso, você só consegue atingir esses objetivos se você agir de uma maneira correta, uma maneira ética, seguida por valores, né? E não através daquela rentabilidade a qualquer custo, né? Ao lucro a qualquer custo. Então, são um conjunto de pilares que precisam estar bem enraizados no nosso dia a dia, nas nossas ações, algo que seja assim, automático. É assim que a gente age, não tem que questionar, mas tem um jeito mais curto, tem um atalho. Não nos interessa. Nós vamos fazer aquilo que é correto, para seguirmos o nosso propósito, alinhados aos nossos valores éticos. E aí nós temos aquilo que nós definimos como o nosso jeito de ser, né, que é uma ideia semeada aí na regra por todos, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então, a gente criou isso porque a gente notou, alguns anos atrás, que tudo bem, a gente fala muito de código de conduta, a gente fala de sermos éticos, e a gente fala até de ambição, ou de propósito, mas como a gente traduz isso no nosso jeito de ser? E como a gente traduz isso, ainda levando em consideração que nós temos que ser uma empresa, sim, rentável, a gente tem que ser uma empresa que gera retorno. E isso vem através desse nosso jeito de ser. Continuarmos buscando a superação, melhorarmos a cada dia, e melhorarmos em todos os aspectos, seja ele em custo, em rentabilidade, ou seja ele nas práticas que a gente adota, sociais, de meio ambiente, de segurança, né? E isso vem traduzindo em fortaleza, que é realmente cuidarmos de nós e dos outros, para que a gente tenha um negócio que seja seguro, que todo mundo possa vir, trabalhar e voltar para suas casas de maneira segura, mas também que a gente proteja a sociedade, as comunidades com as quais interage, o nosso meio ambiente. Então, a gente tenta sempre ter uma visão muito holística dentro desse jeito de ser. O convívio é a base do diálogo. A gente tem que entender o que nosso negócio representa para as comunidades, para os clientes, para os acionistas. A gente precisa de saber dialogar. E isso passa necessariamente por saber ouvir, saber escutar e também saber falar não, às vezes. Mas falar não, às vezes você precisa achar uma forma de fazer isso, uma forma de achar uma solução que sobrepõe aquele problema, mas é uma ferramenta essencial. Primeiro que nós nunca sabemos a verdade absoluta toda hora, né? Como aquela comunidade sente o nosso negócio, como é que ela é impactada, como é que o nosso colaborador se sente impactado. A gente pode achar que a gente sabe, e talvez a gente muitas vezes saiba, pela experiência que a gente carrega, mas isso não pode fazer nos abster de conversar, de dialogar, porque muitas vezes a gente não sabe, porque tem coisas que acontecem, ou a gente não sabe, ou a gente não enxerga isso daquele prisma que a pessoa está enxergando. E a inspiração é que a gente falou agora há pouco, né? A gente inspira através de atitudes, não só através de palavras, é muito mais através de atitudes e comportamentos que são percebidos. Ele realmente faz isso, essa empresa realmente age dessa maneira, ela não só fala. Quantas vezes a gente ouve empresas, por exemplo, falar de que as pessoas são o principal ativo.
E aí você não vê investimento em desenvolvimento, você não vê diálogo, você não vê transparência em como as pessoas são tratadas. Assim, a gente tenta realmente inspirar, quando a gente fala que é algo importante, que a gente age em cima disso, que a gente demonstre isso através de comportamentos. A gente fala muito em ser ético, a gente fala muito em não pegar atalhos, e a gente tem uma série de ofertas diariamente para atalhos. E a gente continua falando não para eles. Ao ponto de que em algum momento, dá um exemplo aqui que eu acho que é muito claro, é público, há muitos anos atrás, mais de uma década atrás, várias empresas, e a Veracel chegou a fazer isso, e não era ilegal, né? É importante a gente separar aquilo que é ilegal daquilo que é ético, aquilo que a gente acredita ser. A empresa fazia, e várias outras faziam, doações para campanhas políticas. Por mais que você faça isso muito bem intencionado, você não tem controle sobre aquilo que ocorre na cadeia depois disso. Você não pode querer se abster disso. Ah, mas eu fiz com a maior das boas intenções. A gente tem que parar para pensar, será que isso é suficiente? Será que isso realmente vai ser percebido como uma atitude correta, ética, dentro dos nossos valores, do que a gente prega? Então, lá atrás, mais de uma década atrás, nós decidimos parar com isso. E isso, naquele momento, gerou bastante trabalho, gerou muita reclamação, gerou muitas demandas, acusações diversas, que nós tivemos que ser muito duros, muito resilientes para passar por essa fase. Mas hoje já é algo, primeiro que é percebido, já não vem aquele monte de pedido absurdo que vinha mais de uma década atrás, porque as pessoas já entenderam esse nosso jeito, esse é o nosso valor, é nisso no que a gente acredita. E eu acho que a história recente do Brasil mostra que essa era uma prática que muitas vezes também era utilizada com má fé, com má intenção, buscando aquele objetivo de curto prazo. Então, assim, e nós enxergamos isso lá atrás, através dos nossos acionistas também, que isso poderia acontecer, isso poderia ser uma decorrência daquilo que a gente faz. E nós temos responsabilidade sobre isso também. A gente não pode se limitar, eu fiz com maior as boas intenções e paro aqui e lavo as minhas mãos. Não, a gente precisa entender o contexto e se aquele contexto está em linha com o que a gente acredita e aquilo que defende. Se não tiver, a gente tem que corrigir. Bom, a gente está lançando aí o novo Código de Conduta, eu já estou com ele aqui em mãos. Ele ficou muito mais leve, muito mais fácil de ler. A gente tentou ser bem mais prático, preciso, tentando demonstrar situações. Então é uma leitura rápida, você pode deixar lá na sua mesa, no seu criado mudo, de vez em quando dar uma repassada. Ele é um bom guia no dia a dia para dar uma folhada. Ele é um instrumento de trabalho, né? Então ele pode te auxiliar nessa tomada de decisão. E sempre que você não conseguir encontrar lá a resposta, busque o seu gestor, busque conversar, faça aquela pergunta que eu te disse antes, será que você teria vergonha de falar em público dessa decisão que você tomou? E não esquecendo que nós temos o nosso time de compliance que pode lhe ajudar, pode lhe auxiliar, está aí para isso. Então vamos debater, nós temos esses fóruns de governança que podem te auxiliar, porque a gente tem um código de conduta desde 2009, mas ele é um organismo vivo, ele vai melhorando, como eu disse, as situações vão mudando ao longo do tempo, e isso requer que às vezes a gente tenha que mudar regras, tenha que melhorar algumas das regras, algumas das diretrizes, a gente nunca pode infringir elas, mas elas vão constantemente evoluindo, e às vezes aquilo que era válido lá atrás passou por uma evolução que ficou mais rígido, porque a situação mudou, a situação na qual nos encontramos mudou, e é necessário que a gente seja mais rígido, que a gente altere alguma coisa. Então é importante a gente se manter muito atualizado com esse código de conduta. E é por isso que a gente está aqui debatendo esse assunto, e é por isso que a gente fez um código de conduta mais leve, que possa ser folhado e possa ser lido com mais rapidez e com uma mensagem muito mais clara. Então eu gostei bastante do resultado final, convido vocês todos a lerem, acho que muitos já fizeram o treinamento que foi feito online, então nós temos, vocês vão ver ao longo dos próximos meses, que isso vai ser algo recorrente. A gente vai sempre estar debatendo, trazendo isso em diferentes formatos para discussão. É isso que a gente precisa para manter esse assunto em pauta, e assim como foi segurança, assim como foi a questão do meio ambiente,
da parte social, a gente cada vez mais reforçar isso dentro da nossa cultura, dentro do nosso jeito de ser. Então, como eu disse, é uma leitura periódica, é um material que ficou muito bom, ele está disponível no site e na intranet da empresa. É importante que não só vocês saibam, mas os nossos stakeholders, os nossos clientes saibam que esse é o nosso jeito de ser, isso que é importante para nós. Se não for para vocês, se não for para quem vier trabalhar, nem venha trabalhar conosco, né? Porque isso a gente não abre mão. Desses valores, desse código, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser vivido todos os dias através dos nossos comportamentos. Esse é o jeito da Veracel de cumprir o nosso propósito. Se ele não te agrada, se ele não agrada a empresa, não precisa nem vir conversar conosco. Eu sei que é um pouco duro, parece um pouco insensível, mas é o nível de importância que isso tem. A gente não aceita infringirmos esse código. A gente aceita debatê-lo, a gente aceita melhorá-lo. Isso vai ser algo que vai ser recorrente. Isso faz parte do processo. Como eu disse, ele é um organismo vivo. Agora, infringi-lo ou desrespeitá-lo é algo que não é aceitável. Então, é por isso que é tão importante ele estar bem semeado entre nós e também entre os nossos stakeholders, fornecedores, sociedade, clientes, para que todo mundo saiba que esse é o nosso jeito de ser e desse jeito de ser nós não abrimos mão. Então, trabalhar em uma empresa ética, eu acredito muito que é motivo de orgulho, pois fala bem de nós mesmos. Então, nós vamos fazer de tudo para sermos responsáveis, éticos, porque dá uma sensação de orgulho muito grande. Você poder chegar em casa e falar o que você fez na empresa, como a empresa se posicionou, e você poder colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, sabendo que você tomou as decisões corretas, por mais difíceis que elas possam ser no nosso dia a dia. Em breve, haverá um vídeo aí que foi preparado pela área de compliance, que ajudar de uma forma mais lúdica a entender melhor esse comportamento. É um vídeo que ficou muito bacana, acho que vocês vão gostar. E em breve todo mundo aí vai estar treinado e vai estar com um código de conduta em mãos aí para podermos nos aprofundarmos e enraizarmos cada vez mais isso no nosso dia a dia. E com isso, eu encerro meus 30 minutos, que foi o que eu me comprometi aqui a passar os slides. E isso nos dá bastante tempo aí de sobra para debatermos eventuais situações, dúvidas, questões que vocês possam ter. Então, eu passo a palavra aí para o Rodrigo de novo. Obrigado, André. Vou quebrar o protocolo, né? Eu pedi para as pessoas colocarem no chat, mas quem quiser também abrir o microfone e colocar alguma situação, fiquem à vontade. Tá? Como o André falou, a gente acabou de revisar o código e durante as próximas semanas os gestores estarão conversando com vocês, com as equipes, né, sobre esse novo código e também distribuindo versões impressas do código para vocês terem com vocês, né? Além dele estar disponível no site da Veracel, na intranet. Junto com ele vai também uma surpresa, eu não vou falar porque o Pinho não me autorizou ainda a falar sobre ela, mas é algo bem bacana para vocês curtirem em casa com a família de vocês. Mas é isso, então convido vocês aí a abrir os microfones ou escreverem no chat vocês alguma dúvida ou algum comentário sobre esse nosso papo aí, sobre a nossa abertura da Semana da Boa Conduta. Eu havia esquecido de agradecer também aos gestores das empresas parceiras que estão aqui conosco hoje também. Eu vi bastante gente entrando aí, se logando nessa reunião das empresas parceiras. Obrigado pela presença de vocês. Rodrigo, bom dia, Moacir. Moacir, vai lá. Não, André, por favor, conclua. Não, eu ia tentar iniciar as perguntas, talvez fazer uma pergunta fazer o inverso aqui, fazer para o Rodrigo. A gente fala muito desses valores, desses comportamentos. Como é que a gente consegue garantir que a gente siga isso? A gente não consegue estar em todos os lugares, em todo o tempo. Mas como é que as pessoas podem nos auxiliar
a garantirmos que a gente está seguindo isso? Eu acredito muito na cultura, né, Andréas? Fazer compliance não é uma ciência exata, né? Cada empresa aplica isso de formas diferentes. Há empresas que são de mercados mais regulados, que se preocupam mais com a parte técnica de procedimentos e tal. Aqui na Veracel, nosso jeito é muito pessoal, é muito de cultura e muito das pessoas, né? Eu acho que, tentando te responder, a forma de fazer isso é sendo protagonista, assim como acontece, como você mencionou, na segurança, no cuidado com o meio ambiente, ser protagonista do comportamento ético também. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, né, o nome do livro é Ética e Sustentabilidade do Negócio. Até o tema da palestra de amanhã, convido vocês a estarem conosco também. Ele diz que não existe empresa ética, existe pessoas éticas, né? A empresa ética é resultado das pessoas éticas que ali trabalham, né? Então, como ter compliance, né? Como ser uma Veracel ética, é cada um sendo ético no dia a dia e observando o comportamento não ético dos outros também, né? Ser vigilante quanto a isso também é importante, assim como acontece para a segurança, por exemplo, que a gente tem as ferramentas aí de observação de segurança, por exemplo, de APS, e no caso de ética, caso alguém observe uma conduta que seja contrária ao código, a gente tem um canal de comunicação anônima que está aí disponível para que seja comunicado. Também vai ser um tema de uma palestra de quinta-feira, que a gente vai trazer mais explicações sobre o nosso canal. Legal, só complementando, eu concordo com você, né, com cultura e protagonismo é o mais importante, e uma maneira de tentar ajudar no controle é o canal que você mencionou, que ele é anônimo, e aqui eu gostaria de, primeiro, reforçar que ele realmente é anônimo. Então, assim, alguém viu o Andreas fazer alguma coisa que não está correta, se vocês fizerem uma denúncia lá, ele vai ser anônimo, ele não vai chegar para mim, ele vai chegar para os acionistas. Então, é uma maneira de a gente garantir que realmente exista aí um canal que seja íntegro, seja anônimo, para que todo mundo possa utilizá-lo. Então, e sempre que chega, tudo que chega é avaliado, é investigado e é analisado com muito critério. Seguindo aqui Pinhão, bom dia, gente. Vamos passar a palavra agora para o Moacir e depois de Anand, né? Por favor, Moacir. Bom dia a todos. Nós, através da imprensa e da mídia social, afinal, nós estamos todos expostos a esses constantes escândalos ou denúncias de escândalos, ou o que quer que seja, que faz com que até às vezes nós tenhamos uma certa vergonha, né, ou repulsa a classes de políticos, ou até mesmo a administração do nosso país em alguns lugares. E no final das contas, muitas pessoas se baseiam naquilo que a lei permite, ou naquilo que a regra, ou o ambiente de atuação permite. Eu só gostaria de enfatizar isso que foi dito pelo Andrés e pelo Rodrigo, né? Que se as pessoas que estão expostas a esse ambiente, se as pessoas que estão atuando, não só na política, mas em qualquer lugar, elas tiverem uma conduta ética e refutarem, né, e se recusarem a fazer qualquer coisa não ética, existe uma resistência que está acima daquilo que está escrito, existe uma resistência que está acima daquilo que é permitido pela lei ou pelo código de atuação daquela área. E eu acredito muito que isso tem um fator de propagação e de blindagem, né? Se cada vez mais pessoas e cada vez mais organizações, exemplo é a Veracel, se mostrarem blindadas, se mostrarem, né, à prova de atitudes ou ações ou de abordagens que levem a uma quebra da ética, essas unidades elas vão se propagando e se conectando e de repente você tem um grande ambiente, né, uma grande plataforma onde quem quer fazer coisas não éticas ou quem quer propor coisas não éticas começa a encontrar menos e menos e menos espaço. Assim como Andrés, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares
E uma coisa que eu notei é que em nenhum lugar que eu trabalhei, dos mais corruptos ou não éticos aos mais éticos e não corruptos, deixava de existir uma entidade chamada polícia ou algum controle para dizer que existem erros e eles continuam sendo cometidos. E eu acredito que isso é normal da sociedade. Mas quanto mais nós pudermos avançar e sermos éticos e fazermos da forma correta, e dito pelo Andréas, né, questionamentos internos no nosso próprio eu, ou perguntarmos a um colega, ou trocarmos ideia com uma área de compliance, mais nós teremos a segurança de que estamos fazendo dentro de um ambiente ético e correto. E eu realmente gosto e incentivo a todos a pensarem dessa forma, né? Como que nós podemos nos blindar como organização? É nos blindarmos como pessoa, como trabalhadores, né, colaboradores dessa organização, para que não haja espaço para coisas não éticas. Esse é o meu comentário, o meu incentivo para todos. Obrigado, Moacir. Muito obrigado. Janane, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Na verdade, a minha pergunta é um misto de comentários e pergunta, né? A gente vem vendo muito através das exposições aí de mídias, né? Hoje a nossa vida está muito exposta, né? E o que antes a gente separava o privado, né, do comportamento que a gente tem dentro dos muros da organização, deixou de ser separado, principalmente quando a gente fala de um tema que é conduta ética, comportamento, né? Comportamento ético. E uma fala do Andréas que eu acho que é bem importante, que não basta a gente parecer, a gente tem que ser, né? E a minha pergunta é muito nessa linha, né? Assim, é importante a gente trazer, né, para dentro da nossa empresa esses comportamentos, né, que se ocorrem fora dos nossos muros, que a gente está vendo que é um colaborador nosso, né, que está tendo um comportamento que vai totalmente de encontro ao nosso propósito, né, à nossa cultura e ao nosso código. É importante a gente fazer esse debate interno, né, sobre o que a gente está vendo fora com relação ao nosso colaborador, ao nosso parceiro, aos nossos líderes, enfim. Acho que você toca num ponto muito importante, Janane, que é realmente a gente estar atrás de um comportamento ético e responsável dentro e fora da empresa. Não adianta a gente estar seguindo algumas regras dentro da empresa e quando a gente sai, a gente agir de maneira completamente diferente. Porque, de novo, a gente não vai ser percebido como uma empresa ou um grupo de pessoas éticas que agem dentro daquilo que é correto, dentro dos valores que a gente divulga. Então, nós não vamos concordar com pessoas que tenham comportamentos fora da empresa de uma maneira que seja completamente contrária àquilo que a gente defende dentro da empresa. Não faz sentido, essas coisas não se amarram, não dá certo, né? Ninguém consegue fingir por muito tempo, ninguém consegue ser duas pessoas por muito tempo. Então, a gente quer que todo mundo realmente acredite naquilo que a gente está fazendo, acredite nos nossos valores, nos comportamentos que a gente defende como pessoa, como indivíduo, independentemente de onde ele esteja. Se não concordar, volta a falar, é melhor que busque outro lugar. É melhor que busque uma outra empresa, um outro grupo. Porque, primeiro que você não vai conseguir esconder isso por muito tempo. Você não vai conseguir jogar esse jogo por muito tempo, isso uma hora vai aparecer e vai impactar no seu trabalho. Mas nós também não vamos querer que você haja de uma maneira fora da empresa que seja completamente contrária àquilo que a gente defende dentro da empresa. Mesmo que dentro da empresa você haja dessa maneira, dentro dessas regras. Você precisa realmente viver aquilo e acreditar naquilo como um ser humano. Beleza. Obrigado, Janane. Obrigado, Andrés, também. Seguindo aqui a ordem, Ana Cristina, por favor. Gente, bom dia. Minha internet não está muito boa, então eu não vou conseguir colocar o vídeo.
Mas esse é um tema que me chama muita atenção, né? E aí, uma coisa que eu penso, Rodrigo, Pinho e Andréas, é assim, é muito fácil quando a gente fala de ética em coisas grandes, né? Então, não roubar, não fazer nada ilegal. Mas me preocupa uma coisa que é a ética do dia a dia. Não passar uma piada que ofenda alguém, ofenda, né, alguma opção de gênero ou raça. E eu acho que isso é o mais difícil, porque a gente foi criado numa cultura onde, há 3 décadas atrás, isso era normal. Eu falo que não existiria trapalhões hoje, porque eles faziam piadas completamente não adequadas hoje, né? A gente não tá mais. Eu mesma não passo uma piada quando eu vejo que é alguma coisa sobre mulher, alguma coisa que ofenda alguma classe. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a entender que isso não é o normal? Que essas questões que a gente aprendeu que podia, não pode mais, entendeu? Eu acho isso o mais delicado e o mais difícil quando a gente fala de boa conduta e de ética. Embora eu saiba exatamente o meu posicionamento, eu acho difícil como a gente convida todo mundo para esse lugar novo de respeito, independente das opções de cada um. Queria que vocês comentassem um pouco. Eu acho que você toca num ponto importante, Ana, porque o que você aborda aqui também é uma transformação cultural muito além da empresa, né? É uma transformação que a gente vê na sociedade. E é importante a gente também entender que a gente não vai conseguir virar a chave 100% de uma hora para outra. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, que é, primeiro, como você diz, não aceitar esse tipo de comportamento, esse tipo de hábitos que no passado talvez fossem erroneamente aceitos, mas eram aceitos. E eu acho que a principal ferramenta que a gente tem aqui é o diálogo, é a conscientização, para que a gente possa elevar o conhecimento de cada um sobre o assunto, o entendimento de como isso pode afetar o outro. Então, na empresa, a gente tem, acho que, diversos fóruns e iniciativas que visam tentar abordar isso. Nós criamos aí a iniciativa de empresa mais inclusiva, que foca muito em diversidade. Eu tenho certeza, eu sei que isso é um dos temas que está sendo abordado ali, é um assunto extremamente importante, porque a gente quer erradicar, né, não só dentro da Veracel, mas em todo o nosso entorno, na nossa sociedade, esse tipo de comportamento, esse tipo de discriminação, que não é aceitável. Então, eu acredito muito nesse diálogo, na conscientização, para a gente possa ter fóruns onde a gente debata isso, assim como esse aqui é um fórum desse. Mas nós também temos medidas que, como a gente estava debatendo um pouquinho com o Rodrigo antes, que é o nosso canal de denúncia, né? Se através de uma conversa isso não é resolvido, a gente tem um canal de denúncia e nós temos medidas disciplinares que já foram e vão continuar sendo aplicadas sempre que nós não observarmos que, através de um diálogo, uma conscientização, de uma reflexão, de uma introspecção e dessa reflexão, surge efeito. Então, é uma coisa que a gente tem que ser muito firme em implementar e, ao mesmo tempo, temos que ser muito flexíveis e resilientes nessa conversa. Mas o importante é que a gente não aceita isso e faça isso muito claro para todo mundo. Eu vou até além, né? Você deu exemplos do dia a dia. Me veio à cabeça agora uma situação no nosso na última festa de fim de ano, lá no parque aquático, né? Eu estava com meu filho e nós queríamos comprar, não lembro o que era, um churros ou um cachorro quente. E tinha uma fila de pessoas, obviamente, para pegar. E aí eu estava chegando com meu filho e alguém da fila falou assim, não, o senhor pode passar na frente, é o presidente. Meu filho, na hora, me olhou e falou assim, não, né, vamos pegar a fila, porque eu sempre bato muito nessa tecla, é um exemplo, talvez, né, simples, bobo até. Eu sempre falo para eles, né, tem pessoas ali, nós temos que respeitar a vez de cada um, o momento de cada um, e às vezes uma pessoa naquela fila quis agradar com todas as boas intenções, mas não consultou todas as outras,
e não é o certo, né? Então, são esses comportamentos no dia a dia, né? E quem me chamou a atenção naquele momento foi meu filho, de tanto eu falar para ele, e às vezes a gente esquece. E falou, não, nós vamos pegar a fila. Então, são esses comportamentos no dia a dia que a gente tem que realmente prestar atenção, e aos poucos isso vai sendo incorporado. E o melhor exemplo, né, de controle são as crianças. Na hora que você fala e exemplifica, eles se chamam a atenção, porque o melhor jeito de aprender feedback é com criança, né? Rodrigo, você quer fazer algum comentário, Rodrigo? Não, só complementando o que o André falou, e aí, Ana, eu acho que a liderança tem um papel fundamental nisso, né? Em dar o exemplo, né? Eu acredito muito na liderança pelo exemplo, e também de ser um tema frequente nas conversas das equipes, né? Esse comportamento esperado, o comportamento ético, né? O André falou de criança, né? E eu acho que é por isso que essa surpresa que a gente planejou aí visa justamente alcançar essas pessoas tão importantes na nossa vida, que é a nossa família, né? Como falar do comportamento ético para fora dos nossos muros, né? Para fora dos muros da Veracel, porque é isso que a gente quer. A gente não quer... Rodrigo, eu não tenho um botão liga e desliga do meu comportamento, né? Que quando eu entro na fábrica, eu ligo o botão da ética, e quando eu saio, eu desligo, e aí eu faço o que eu quiser. Eu não conheço ninguém que tenha isso também. Então, a gente precisa realmente estar engajado, a liderança tem um papel fundamental, e as nossas famílias também nos influenciam, e nós influenciamos a eles também, tá? Então, a nossa ideia é começar a falar também para as nossas famílias sobre isso, que a gente acha que é muito importante. Legal, obrigado, Rodrigo. Ari aqui, seguindo a regra. Agora, Ari, por favor, Ari. Bom dia a todos. Só para reforçar o que os meus colegas da diretoria falaram, né, o Andréas e o Moacir, eu acho que nós estamos muito alinhados a nível de diretoria, do quanto é importante a ética, o propósito, a boa conduta. Eu queria compartilhar e aí eu também queria fazer um link com o que a Dianane e a Aninha falaram, né? Eu já tenho 36 anos de vida profissional, né? E tem uma regra que eu sempre pratiquei na minha vida, independente das evoluções. Eu acho que o exemplo da Ana foi muito importante, porque eu sou daquela época que fazer brincadeira, de repente chamar isso, não era ofensa, não era ofensivo, né? Era uma coisa normal, né? Mas hoje, realmente, o novo normal, e essas questões de diversidade, de respeito, elas estão à frente, nós temos que nos adequar a isso. Isso é perfeito. Mas eu queria compartilhar com vocês uma regra de vida minha, e que tem muito a ver com o que o Andréas e o Moacir falaram. O Andréas falou em compartilhar com os outros sem vergonha, né? Na dúvida, eu tenho que expor e não posso ter vergonha disso. O Moacir falou em blindagem. Eu uso uma regra também, que é o seguinte: tudo que nós fizemos a nível profissional ou pessoal, ele tem que ser passível de ser auditado, de ser revisto por alguém. Então, nós temos aí constantemente liberações de SAP, nós temos agora o ProJuris com as assinaturas eletrônicas, nós temos um grupo de pessoas profissionais, mas se nós tivermos qualquer dúvida sobre qualquer ação na empresa, ou a gente compartilha com o gestor, ou a gente revisa. Não faz. Porque o que nós fizemos, ele tem que ser aberto, ele tem que estar passível de qualquer tipo de pós-checagem, de pós-avaliação. Então, isso é uma regra também que sempre vai funcionar. Na dúvida, pessoal, não libera, não assina, pergunta para alguma outra pessoa, consulta o seu gestor, que sempre vai dar certo. Eu tenho usado isso, como eu digo, há 36 anos e funciona, ok? Então, assim, só para dar um reforço no que todos nós estamos falando, que é muito importante. Obrigado. Obrigado, Ari. Passa a palavra agora para Flávio. Flávio, por favor, Flávio Souza. Ok, bom dia a todos.
tenho muito claro, né, a questão da conduta ética, os valores da empresa com relação à conduta, como a gente lida internamente com nossos parceiros, isso é muito claro e muito forte, e é muito bom a gente ver isso. Agora, a minha dúvida é como a empresa lida com essa falta de ética e de conduta de terceiros com a empresa, com informações deturpadas, mentirosas, infundadas, agressivas, usando blogs, usando outros meios de comunicação, WhatsApp, imprensa. Como a empresa lida com essa questão do desvio de ética e conduta do terceiro com a empresa? Essa é uma dúvida assim, que eu gostaria de ouvir. Obrigado pela pergunta, Flávio. Eu acho que você é uma pessoa que lida com essas situações conflituosas bastante no dia a dia, e eu acho que é importante a gente debater elas aqui. Vamos separar o terceiro em dois grupos, né? Terceiros, aqueles que têm vínculo comercial conosco, se tiverem esse tipo de comportamento e atitudes, não mais farão parte do negócio Veracel. Acho que isso está bem claro, né? Se chegar ao ponto dessa recorrência e gravidade, a gente, infelizmente, tem que cessar a colaboração. Se foi um desvio de um indivíduo ou do outro, a gente vai sempre analisar caso a caso, mas ele pode chegar a esse extremo, então acho que é importante destacar isso aqui. Como eu disse ao longo da apresentação que eu fiz, esses são valores e comportamentos dos quais não abrimos mão, seja para o nosso colaborador ou qualquer terceiro que faça parte do negócio da Veracel. Até por isso temos o código de conduta de fornecedores e tudo mais, né? Isso tem que ser percebido como um negócio. E nós temos aí, como você bem mencionou, pessoas que não têm vínculo nenhum com a Veracel, que gostam de atacar a Veracel, de tentar, por meios escusos, aí, alguma vantagem financeira ou qualquer que seja, atacando a Veracel aí com blogs e tudo mais. Cada caso ele é analisado, ele é debatido, inclusive na diretoria. A gente sempre tem que tomar um certo cuidado, porque muitos deles, apesar que nós no dia a dia acabamos sendo muito impactados, essas pessoas elas não têm um palco. Elas sempre falam para o mesmo grupo de pessoas, sejam 20, 30, 50 pessoas, que por definição são contra a Veracel, porque tentam ter vantagens de maneira escusa e não têm conseguido ao longo do tempo. Então eles tentam usar, se usassem essa criatividade que eles usam para o mal, para o bem, seriam muito bem sucedidos, né? Mas não conseguem exatamente por essa postura ética e responsável que a gente tem de não resolver as coisas buscando um atalho, porque seria mais fácil às vezes você chegar num acordo financeiro aí rápido para a pessoa sair, enfim, não encher mais o saco, para ser bem claro, fazer um português bem claro e resolver o problema. Mas não é essa a nossa forma de conduzir o negócio. E aí tem a questão de quando somos atacados, né? A gente sempre analisa caso a caso, a gente sempre leva em consideração, será que se a gente responder, a gente não vai estar trazendo um palco muito maior do que aquelas pessoas merecem? Porque a Veracel é seguida por milhares de pessoas. Só de colaboradores próprios e terceiros, nós temos mais de 3 mil. Se a gente considerar as famílias, os amigos que acabam sabendo, são 10, 20, 50, 100 mil pessoas. Enquanto aquelas pessoas estão falando hoje para 20, 30, 50 pessoas. Então, a gente quer dar o palco para essas pessoas ou não? Então, esse sempre é um aspecto e por isso, muitas vezes, a gente decide não se posicionar. Primeiro porque a gente sabe, está muito tranquilo do que aquilo que a gente está fazendo é o correto, é o coerente, é aquilo que a gente acredita. Então, a gente está com a cabeça muito tranquila para pôr no travesseiro e dormir à noite. As alegações que fazem sempre são, né, quase sempre são falsas, são levianas, então não tem por que a gente dar palco para esse tipo de pessoa. Quando agridem aí a nossa moral, nossos valores de uma maneira que a gente entenda que a gente precisa agir, nós já agimos em situações entrando com processos jurídicos, né, ferramentas jurídicas através dessas pessoas, seja por processo de difamação, seja por, enfim, qualquer instrumento que se faça valer. Mas a gente tem que sempre ter muito cuidado
se a gente não vai dar mais palco para essas pessoas do que elas merecem ter. Porque elas falam entre elas não falam para uma grande audiência. E às vezes, quando a gente está no meio do furacão, a gente se sente tão impactado que a gente quer combater. E é natural. Eu mesmo, às vezes, falo assim, não, vamos responder, vamos esclarecer que não é isso. Mas as pessoas para quem elas falam, elas não vão mudar a opinião delas, né? Então, a gente vai acabar levando um monte de mentira para um público muito maior. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. Mas sempre que for sério o suficiente que nos afetar de uma maneira que a gente não aceite, isso é avaliado caso a caso, nós entramos com instrumentos jurídicos. E posso te dizer que nós temos provavelmente aí mais de uma mão cheia de ações contra alguns indivíduos que você bem conhece. Mas são avaliados caso a caso. Show. Valeu, Andrés, obrigado. Sérgio Murilo, de suprimentos, não é isso? Por favor, fica à vontade. Isso, bom dia a todos, né? Eu gostaria só de reforçar a gestão de compliance na Veracel, até porque além do código de conduta, né, voltada para os colaboradores, que o Andrés bem falou, nós temos também um código específico, né, para os fornecedores, e isso reflete no respeito e seriedade que os fornecedores veem a Veracel. E aí minha pergunta tem um pouco a ver com isso, né? Temos visto muito que as doações estão sendo muito necessárias nesse momento de pandemia. Eu vivencio muito bem isso aqui em suprimentos. Porém, sabemos que sem os devidos controles e precauções podem gerar muitos desembolsos imprevistos, além de ser um caminho para desvios e fraudes. Aí eu queria saber qual a visão da Veracel nesse sentido. Lembrando que aquela máxima, né, que nós podemos fazer como pessoa física, doei e fiz minha parte. Nós sabemos que pode ser insuficiente quando a gente fala de uma empresa do tamanho da Veracel, porque está sendo bem vista e com muitas pessoas olhando para as ações. Então, qual é a visão da Veracel nesse sentido, principalmente na época de pandemia? Obrigado, Sérgio. Acho que o ponto é muito relevante para o momento atual. É importante a gente não carimbar a doação como algo ruim, né? Ela pode ser ruim e ela pode ser extremamente benéfica. E é essa doação benéfica que a gente está atrás nesse momento, que a gente tem feito. E eu passei, como eu disse, por algumas empresas e eu não vi um processo melhor de doações, e não existe um processo perfeito, mas eu acho que o processo da Veracel ele é bem estruturado quanto à avaliação das diferentes demandas, né? A gente tem lá até uma ferramenta que documenta tudo, que é o CISPART, onde todo mundo tem várias etapas para essas doações acontecerem, né? Uma cadeia de pessoas aí é envolvida, inclusive o nosso jurídico e o nosso compliance, e sempre visando entender primeiro a real necessidade daquilo que está sendo pedido, como uma doação que está sendo necessário, é pedido, é necessário. Se a gente fizer, a gente pode colocar em dúvida para alguém que a gente está fazendo isso esperando um favor ou não. Então, isso também como isso afeta a imagem da empresa. Então, todos esses são aspectos que são amplamente discutidos antes de a gente fazer alguma doação. E depois tem toda a parte técnica de como essa doação é feita e o que nós exigimos como empresa de comprovação. Então, vou te dar alguns exemplos, depois eu peço para o Rodrigo complementar se eu tiver esquecido de alguma coisa. Mas vamos pegar o exemplo que muitas pessoas conhecem, que é aquela escola da Rainha Silva em Barrolândia. Recentemente, auxiliamos a prefeitura a fazer uma revitalização daquela escola. Então, foi por uma causa uma causa que nós queremos ajudar, queremos defender, que é o acesso ao ensino para as crianças, e nós fizemos a contribuição de uma maneira onde houvesse uma necessidade de esforço e contribuição do outro lado também, e mais importante que isso, que fossem nos dados aí, comprovantes de que aquilo que foi prometido, que foi feito, realmente foi feito, evidências, e como o Ari mencionou, algo que pode ser auditado. Então, esse processo, ele é bastante, eu diria, robusto na Veracel, tanto na análise, na pré-análise, né, antes da gente fazer a doação, como o acompanhamento da execução daquela atividade decorrente da doação. Então, isso cobre 100% dos casos? Não, risco sempre vai existir, não vamos acreditar que a gente vai conseguir ter um negócio sem risco. Mas o que a gente faz para minimizar esses riscos, né? Para que nos dê o conforto necessário para fazermos isso. E é baseado nisso que a gente tem o nosso procedimento, tanto pré como pós, que garante aí
que o recurso que foi destinado foi usado realmente para aquilo. Show. Obrigado mais uma vez, André. Aqui a gente tem agora o último aqui, até então, né? Não sei se mais alguém vai querer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Está chegando no nosso limite de horário. O Wellington Rezende, por favor, fica à vontade. Tá. A mensagem que eu daria, outro dia eu estava conversando com a minha esposa, ela me perguntou o seguinte: qual a marca da Veracel que vai ficar para você quando você parar? A minha resposta foi bem simples. A Veracel nunca me pediu, nem mandou eu fazer nada que me envergonhasse como pessoa. Então, essa é a marca que eu vou levar da Veracel. Uma empresa ética, séria e que nunca me pediu para fazer nada que me envergonhasse. Isso é o que eu vou levar. Obrigado, Wellington. Acho que, especialmente vindo de você, alguém que está há tanto tempo na Veracel, passou por cada situação que tem tanta história para você contar para a gente, né? Você poder fazer essa afirmação aqui na frente de todo mundo é de um valor imenso. Eu acho que eu só estou aqui há pouco tempo, mas eu sinto um orgulho enorme de poder estar ouvindo isso de uma pessoa com uma experiência tão ampla como a sua e que com certeza foi exposto a situações onde vários atalhos foram oferecidos, né? E nunca foram pegos. Então, me dá bastante alegria de ouvir você falar isso dessa maneira. Espero que todos possamos ter essa visão e esse sentimento. Eu, com certeza, também tenho. Rodrigo, com certeza você quer falar alguma coisa. Fica à vontade. É emocionante ouvir do Wellington, né? Não se emocionar. Eu acho que o Wellington é um dos caras que eu mais aprendi aqui na Veracel. É sensacional ouvir isso dele. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final. 2 lembretes. Eu coloquei aí no chat o link do YouTube do nosso vídeo do Código de Conduta. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. Como diz o meu filho, que gostaria de ser um youtuber no futuro, curtam e dê like e compartilhem o vídeo, porque ele foi feito com muito carinho aí pelas pessoas que se envolveram nessa campanha. Todas essas palestras dessa semana vão ser gravadas, né? Essa foi, e as demais também, mas eu conto com vocês durante a semana, tá? Tudo que a gente falou aqui, tem muita coisa que vai ser aprofundado durante essa semana agora, então espero que vocês continuem participando com a gente. Esse papo foi muito bom, muito boa a participação, os comentários de todos. Obrigado, André, também, por estar conosco, e muito obrigado a todos, uma excelente semana para todos nós. Obrigado, pessoal. Boa semana e teremos bons debates pela frente aí. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. Valeu, gente. Ok.